Saudações a todos e então retomando o nosso curso de ética jurídica, a aula de hoje vai ser sobre um tema bastante interessante para a nossa disciplina, que é a relação entre ética e economia. Vejam, já até já mencionei em outra aula uma possível cisão, e bastante criticável acima de tudo, entre política e ética. Se vocês voltarem na aula de Weber, há uma breve discussão sobre isso, que muitos atribuem a Maquiavel esse grande problema da tradição moderna, dessa separação entre ética e política. Uma leitura mais adequada do próprio Maquiavel, como o Isaiah Berlin faz, ou mesmo a própria compreensão que o Weber apresenta, que existe uma forma de ética própria da política, do mesmo modo nós podemos pensar a relação entre ética e economia. E essa é uma relação que economia aqui em sentido amplo. Não só o sentido etimológico, né, de oikonomos, que seria os costumes ou as regras, o regramento do lar, da casa, mas no sentido de toda atividade de produção e comercialização que a humanidade, ao longo dessa história, fez, faz e fará. Faz parte do próprio processo cultural, as trocas de bens, serviços e, acima de tudo, conhecimento, como nós bem sabemos. Então, a aula de hoje eu vou tentar trazer, em especial, um marco, que é o do Amartya Sen, que é um economista de Bangladesh, bastante já, vamos dizer, comemorado na tradição acadêmica, mas especialmente vou tentar fazer um panorama de como essa relação entre ética e economia ela pode ser vista pela ótica da história da filosofia e história da filosofia moral, acima de tudo, e essa transição para uma ética da responsabilidade, vamos colocar assim, mas já em âmbito empresarial. E aí algumas reflexões sobre, por exemplo, a crise econômica de 2008, que de certa forma até hoje faz sentir seus efeitos e de certa forma ela se torna quase que um lembrete da história para podermos pensar as relações econômicas em âmbito global. Então a gente vai passar inicialmente por uma introdução dessa atividade econômica pela ótica da filosofia, uma certa provocação que eu vou fazer com vocês, trabalhar um pouquinho brevemente em noções sobre a Amartya Sen, que vai ser a principal referência, e aí as suas posições em relação à ética e economia, e as relações com o que ele chama de ética de desenvolvimento e as falhas éticas que ele diz, que ele descreve a crise econômica de 2008 e o que ele propõe, no final das contas, de essa responsabilidade social e empresarial. RSE, a sigla que, por exemplo, ficou referenciada na obra dele, Uma Ideia de Justiça. Ok? Então vejam, a filosofia, não só a filosofia, mas também a própria religião, de certa forma, e pensemos aqui na economia no seu sentido amplo, também com relação com o trabalho. Então a gente vai ter manifestações literárias em relação ao trabalho, das mais variadas. Se a gente pegar, por exemplo, O Trabalho e os Dias, de Hesíodo, ele era um poema didático que trabalhava a relação do homem com o campo, o trabalho, a produção e os deuses. Isso depois é uma tradição de poemas didáticos que vai ecoar, por exemplo, em Roma. Vários textos de Ovídio, por exemplo, são textos de poemas didáticos que se voltam na relação com a produção. E é sempre bom lembrar, às vezes acho que passa desapercebido, que o termo cultura, por exemplo, ele é uma transformação metafórica do termo agricultura, ou no seu sentido, ou na sua forma latina original, cultura ager, vai variar de acordo com a terminação, que seria o que vem do verbo latino colere, que seria cultivar. Então a cultura, inicialmente, é a ideia de cultivar os campos, que depois é transposta para um sentido mais intelectualista inicialmente, mas que se abre, que é chamada cultura anime, ou cultura do espírito, que vai, vamos dizer, demonstrar, já na sua própria raiz etimológica, uma relação muito intensa entre a cultura da terra, ou seja, da physis, e a cultura do espírito.
Então, essa é uma relação que é muito interessante, porque a filosofia, por mais que tenha essa relação com a cultura de forma etimológica, a filosofia não via o trabalho de forma positiva. E nem o trabalho manual, nem o trabalho comercial. É, por exemplo, a posição que o Aristóteles colocava da crematística, que seria a produção do dinheiro pelo dinheiro na tradição antiga. Então, isso ele vai colocar que até as atividades das artes e dos comerciantes era ignóbil e inimiga da virtude, o que ele chamava de aquisição artificial de riquezas ou crematística. Vejam que essa, por exemplo, é uma linha que nós já vimos no epicurismo, que faz uma relação interessante entre os bens não naturais e não necessários. No caso, por exemplo, das grandes fortunas ou da glória, por exemplo. Porque elas afastariam a ataraxia, na leitura, por exemplo, dos epicuristas. E vejam que essa ideia que o trabalho é visto de forma negativa é algo que, por exemplo, na própria palavra trabalho fica presente, vocês já viram isso em vários momentos, o famoso instrumento de tortura tripalium, que daria origem à palavra. Há umas discussões etimológicas sobre se essa é de fato a verdadeira raiz, a gente não precisa entrar. Vejam que ela, por exemplo, ela só se manifesta nas tradições, se manifestaria nas tradições das línguas românicas e não propriamente em outras. Vejam que os termos em inglês ou em alemão, work, labor, não trariam propriamente essa ideia de suplício, por exemplo. Não que as tradições anglo-saxãs, quando assimilam, por exemplo, o protestantismo, transformem a própria ideia de trabalho como algo negativo da tradição cristã, por exemplo, inicialmente que via o trabalho enquanto uma decorrência do pecado original, ou seja, tirarás o seu sustento através do seu suor. Então, há relações interessantes aqui, mas a filosofia, e eu faço esse retorno, a filosofia já via o trabalho como as chamadas artes sórdidas, e o comércio, acima de tudo, como as artes sórdidas. Porque seriam artes do vulgo, do povo, não seriam, vamos dizer, o trabalho dos cidadãos, por exemplo, da polis ateniense, por exemplo, mesmo que Atenas tenha sido uma grande potência do comércio, o exercício, por exemplo, da virtude cívica se dava muito mais na praça pública e na guerra, do que propriamente no comércio, mesmo que Atenas tenha se beneficiado, obviamente, das relações comerciais para se tornar uma grande potência marítima. E que esses tais ofícios, por exemplo, na visão de Cícero, nada tem de belo e em nada se parece com o bem. Na leitura da faceta mais acadêmica ou da influência do pensamento platônico em Cícero. Veja que é muito comum a ideia de que o trabalho manual, mesmo quando produzia o belo, como no caso da escultura, ele não era um trabalho digno. O resultado, por exemplo, poderia ser descrito e experienciado enquanto belo, mas propriamente o trabalho, a produção, era vista como um momento secundário, muitas vezes relegados ao quê? Aos escravos. Então há uma posição muito sutil, no final das contas, se a filosofia via o trabalho como algo positivo, e essa relação, por exemplo, com a própria produção. Vejam que o termo poiesis, por exemplo, na tradição moderna, ele é muitas vezes visto enquanto um elemento negativo. Mesmo que na divisão dos saberes em Aristóteles, quando ele fala dos saberes poéticos, ele está preocupado ali com descrições, por exemplo, do fazer o cotidiano, que é importante, não há como sobreviver em sociedade ou em comunidade sem esses saberes que são chamados poéticos, que é relacionado à questão da técnica, no final das contas. E aí eu vou suspender por hora, ou seja, fazer uma epoqueia aqui em relação ao nosso juízo, em relação ao problema entre ética e técnica. Eu vou deixar isso para um outro momento. Mas são questões que são interessantes. Na antiguidade, o trabalho não era visto enquanto algo digno. Nem o trabalho manual, nem o trabalho comercial. Veja essa visão da crematística em Aristóteles, veja essa própria posição um pouco mais moderada em Cícero, mas que não representa nenhuma grande virtude em relação ao trabalho e ao comércio. O que é, por exemplo, uma certa separação, né?
porque a economia antiga e a economia mediterrânea era extremamente conectada exatamente pelo fato do comércio. Um dos elementos, vamos dizer, de unidade cultural do mundo mediterrâneo não era aspecto religioso, obviamente, porque tinha uma pluralidade de religiões, mas uma certa rede de relações comerciais que iriam, vamos dizer, desde as colônias da Ásia Menor, como Turquia ou Síria, até, por exemplo, os territórios da Espanha. Ou, se pensarmos mais à frente do próprio Império Romano, uma expansão ainda maior. O que é, vamos dizer, algo que é interessante para ser analisado sob o ponto de vista da história econômica do mundo antigo, que é uma temática assim, extremamente rica. Mas, dando já um certo salto histórico aqui para a gente poder perceber outros problemas, na própria Idade Média, em especial por influência do cristianismo, o trabalho e o comércio não era visto de forma positiva. Vejam que, por exemplo, até na Alta Idade Média, o Manual de Confissão e os Estatutos Sinoidais do próprio direito canônico colocava as chamadas profissões ilícita ou ilícita negócia e os chamados ofícios desonrosos, dentre eles o comércio. Veja que nas profissões ilícitas estaria, por exemplo, a prostituição, que é a velha, vamos dizer, hipocrisia histórica, já que é uma das profissões mais antigas e utilizadas sendo, vamos dizer, tradições orientais ou tradições ocidentais. E, acima de tudo, a questão dos ofícios desonrosos, inonesta mercimônia. E até interessante uma questão etimológica que eu não mencionei aqui, é a própria etimologia da palavra negócio. Vocês já pensaram por que negócio? É uma distinção, no fundo, que remonta à tradição grega e que fica explicitada por Aristóteles na relação entre vida ativa e vida contemplativa. Pensem aqui em ócio, na vida contemplativa. O que é o negócio? Exatamente a negação do ócio, a negação da vida contemplativa. E isso, vejo, para os antigos faz toda a diferença, porque a própria descrição da vida, seja dos políticos, dos generais ou dos intelectuais do mundo antigo, há quase que um elogio à vida contemplativa, mesmo quando eles atuavam enquanto políticos, por exemplo. Eles não viam aquilo enquanto uma atividade inferior, pelo contrário, enquanto uma atividade superior. É muito interessante um dos relatos, por exemplo, sobre a vida de Cícero, que metade do ano ele ficava no fórum em Roma, isso vamos dizer, no período já de fase adulta, mas antes da ascensão nas grandes funções públicas. Veja que Cícero foi até cônsul em Roma, além de senador, né? Que metade do ano ele ficava em Roma, no fórum, então nos embates da vida forense, e a outra metade do ano ele se deliciava na sua vila no interior, se dedicando à filosofia. Vamos dizer, esse é quase que um sonho intelectual para muitos. Se a gente não pode se dedicar o tempo todo ao conhecimento, ao menos, se fosse possível, metade do ano seria mais do que perfeito. E é interessante que essa relação entre ócio e negócio se mantém, porque o negócio é exatamente a negação do ócio nessa visão clássica entre vida ativa e vida contemplativa. Lógico que existem outras, vamos dizer, decorrências aqui, mas a gente não precisa entrar. Mas, inegavelmente, na tradição medieval, o trabalho, o comércio não era visto de forma positiva. Vejam, por exemplo, ou relembrem-se da questão dos juros e do usurário na visão do cristianismo, em especial catolicista, na Idade Média. E é interessante que existe uma norma do decreto de Graciliano, que é uma norma do direito canônico antigo, né? Antes dos próprios códigos canônicos modernos, mas o próprio Jacques Legoff ele faz referência ao decreto de Graciliano, colocando que o comerciante jamais poderia agradar a Deus, porque ele exatamente estaria nessa profissão que o afastaria das coisas divinas. O que é algo assim muito peculiar. Vejam que existe uma mudança até de compreensão quanto
ao modo que o trabalho é visto na sociedade ocidental. Vejo que essa seria uma outra história em relação a outras tradições. A gente está centrado aqui em relação a problemas da história ocidental. Mas essa mudança em relação ao trabalho, à economia e a certa valorização disso é algo, vamos dizer, relativamente recente. Tudo que tem 500, 600 anos é recente na história humana. Mesmo que os nossos dados históricos não sejam tão extensos assim. E é principalmente com a modernidade que vai ter essa mudança. Por isso que vamos dizer, a reforma e o movimento de contra-reforma, de certa forma, de certo modo também, trazem uma discussão de âmbito, por exemplo, religioso, mas com ecos jurídicos e econômicos muito interessantes. Que é uma discussão que, por exemplo, vocês podem talvez se lembrar do velho Weber também, quanto à ética protestante no espírito do capitalismo, que é um texto básico que a gente acaba tomando contato no primeiro ano de curso com a disciplina de sociologia, mas se perde. E eu faço questão de citar um trecho de João Calvino que representa de forma bem interessante essa mudança que, vejam, não existia no cristianismo do mesmo período, do catolicismo do mesmo período. Veja, a mudança da doutrina do trabalho na igreja é algo que relativamente tardio, né? Século XIX, com algumas encíclicas como a Rerum Novarum, que vai fazer esse tipo de mudança da doutrina católica. Mas veja a citação de Calvino. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e a sua ação é santa. Vejam que é uma posição assim, bastante distinta do que tinha no mundo antigo quanto ao trabalho, quanto ao comerciante e também da visão do próprio catolicismo. Isso leva a uma discussão que, infelizmente, não é possível trabalhar aqui em extensão na disciplina de ética, que é a questão da secularização, que é uma das grandes querelas do século XX em âmbito teórico, mas que serve para, vamos dizer, leituras e modos de leitura da própria história da filosofia moral, da filosofia política e da filosofia do direito. Essa discussão é muito mais ampla, então vejam que, eu vou dizer, coloquei alguns marcos aqui da questão da secularização, que vem, vamos dizer, desde Hegel, e perpassa Nietzsche, Weber, Carl Schmitt, Reinhard Koselleck e Hans Blumenberg. Teria também outros autores, como o próprio Karl Jaspers, que talvez seja um dos grandes nomes desse debate do século XX. Até adiciono aqui, desde já, a figura do nosso querido Karl Jaspers, que é um engano não ter aqui o Karl Jaspers. Vejam que a ideia dos mapas que eles sejam exatamente, se transformem ao longo das nossas aulas. Como poderia esquecer do Karl Jaspers aqui? É um lapso que não pode ser cometido, ainda mais no tema da secularização. Karl Jaspers, colocar junto com o Carl Schmitt. Os textos sobre secularização do Karl Jaspers são posteriores à Segunda Guerra Mundial. Carl Schmitt descreve essa problemática já na década de 30, que acaba sendo uma tese que está inserida na teologia política. Mas são outros aspectos aqui. Qual que é a ideia básica da secularização dos valores? Que está relacionada em especial, no caso aqui, com Weber. Isso já em Hegel tem uma discussão principalmente do papel da secularização na Revolução Francesa, e eu faço uma distinção aqui para vocês que o termo secularização é um termo que é plural no final das contas, porque ele representa inicialmente, quando o termo nasce, e ele nasce no século XVIII, no seu uso mais amplo, com a ideia, o que é secularizar? O que é o séculum? É o tempo que é contados pelos séculos, ou seja, há uma dimensão histórica que é inegável quando se fala do secular. Mas este termo foi utilizado inicialmente na Revolução Francesa, até o período napoleônico em especial, com o processo de que os bens da igreja passaram a ser
vamos dizer, retirados da propriedade da igreja, passados para outros proprietários. Isso muitas vezes era o próprio Estado ou para outros particulares. E isso se tornou chamado processo de secularização dos bens da igreja. Essa é uma coisa que não é o que nós estamos trabalhando aqui. Está falando de secularização dos valores, que são valores que têm a sua ambiência na dimensão religiosa, por exemplo, e passam a ser compartilhados por outras matrizes que não uma matriz religiosa propriamente. E aí o belo exemplo é da leitura weberiana em relação ao trabalho. Que o trabalho foi um valor que foi secularizado nesse sentido. É lógico que envolve uma discussão sobre a tese de desencantamento do mundo do Weber, e como que o Weber usa muito pouco o termo secularização, ele utiliza realmente pouco o termo, mas a ideia de que o valor do trabalho ele sai de uma tradição religiosa e passa a ser de uma ambiência comum, não só das matrizes religiosas específicas. E aí a questão do trabalho é muito interessante, porque no caso a leitura dele é que o protestantismo faz com que essa releitura do valor do trabalho se expanda para outros horizontes e deixe de ser um valor que era visto negativamente pela religião e passa a ser um valor secularizado. Então, vamos dizer, de ateus a protestantes ou dogmáticos, etc., o valor do trabalho passa a ser repensado na modernidade enquanto um novo modo. E aí alguns autores, e esse é o debate da secularização no século XX, a tese básica, né, é que na modernidade existe uma secularização de valores religiosos. Ou seja, valores que eram experienciados tão somente através da experiência religiosa, ou lidos pela experiência religiosa, passam a ser secularizados. No caso da teologia política, categorias teológicas passam a ser secularizadas e ter a ambiência no mundo jurídico-político, por exemplo. É a tese, por exemplo, que o milagre enquanto conceito teológico, vamos dizer, ele sofre um processo de secularização e no Estado ele ganha a figura do estado de exceção. E é uma leitura schmittiana, por exemplo, onde o Carl Schmitt diz, com um certo, vamos dizer, axioma, né, que todas as categorias jurídico-políticas são, no fundo, categorias teológicas. É uma discussão muito, vamos dizer, rica, que esses autores, em especial aqui o Carl Schmitt, Karl Jaspers, Reinhard Koselleck e Hans Blumenberg fazem. Eu posso mudar a ordem aqui porque Koselleck vive mais do que o próprio Blumenberg. E até mesmo porque o problema da secularização no Blumenberg é anterior a Koselleck. Legitimidade do Tempo Moderno é de 1966. Os textos do Koselleck sobre os Sattelzeit são textos principalmente da década de 70 para a década de 80. Então, vamos dizer, até por uma certa coerência, vamos dizer, histórica, que essa mudança é significativa. Então vejam, é importante fazer esse tipo de contextualização para vocês verem que em relação ao trabalho e à própria economia como um todo, há um processo de secularização. O modo como nós vemos, vamos dizer, o trabalho, o comércio e, portanto, em sentido muito amplo, a economia, ela deixa de ser vista só pela ótica de certas matrizes religiosas, filosóficas, para ser um valor que foi, vamos dizer, compartilhado socialmente, independentemente de matriz. E vejam que com a globalização isso se radicaliza. E aí tem autores que vão discutir só, por exemplo, o efeito da secularização em âmbito global. Não é o nosso, vamos dizer, objetivo aqui. Eu quero só chamar a atenção para vocês dessas questões, da sua existência. Na contemporaneidade há uma discussão muito grande entre as escolas econômicas, em especial, que muitas vão tentar ler a economia enquanto, vamos dizer, um modo de articulação do próprio mundo, e vejam, em certa medida, as leituras materialistas, seja a tradição marxiana em especial, são leituras que tendem a partir, vamos dizer, de dados econômicos para leituras de relações posteriores. Não é isso, vejam que até outras escolas econômicas acabam entrando por uma outra ótica sobre o mesmo problema. Seja as escolas mais liberais no século XX, acabam tendo muitas leituras que as relações econômicas elas vão ter grandes impactos no modo de organização social. É claro que os mais liberais vão colocar o papel da condição humana, a questão da autonomia,
quanto os dados individuais com, vamos dizer, com maior impacto na transformação do que dados sistêmicos quando um sistema de produção, vamos colocar assim. E quem tem uma leitura muito interessante sobre isso, da relação entre economia e ética, e até religião no final das contas, é o próprio George Agamben. Ele tem os textos posteriores ao Homo Sacer, vão caminhando nessa leitura sobre como, vamos dizer, o próprio vocabulário da economia passa a ser o novo vocabulário da vida comum. Vejam que no passado, vamos dizer, o discurso que determinava o modo como nós nos expressávamos em relação ao mundo era o discurso religioso. E o que o Agamben coloca é que o que orienta a contemporaneidade não são os campos semânticos da religião, mas os campos semânticos da economia. E aí, só para vocês pensarem uma questão assim, muito básica, como que verbos e substantivos, vamos dizer, do vocabulário econômico passam a estar presentes na nossa linguagem cotidiana. Eu tenho que produzir um artigo. Eu tenho que, né, quem está em empresas privadas, né, eu tenho que performar, ainda mais com o neologismo acima de tudo. Como que a ideia de produção, performatividade, otimização, que veja, são tipicamente do vocabulário econômico, passam a ser utilizados para questões corriqueiras, ou até questões que não seriam do domínio econômico, como é a produção intelectual, por exemplo, ou que não deveriam estar regidas sobre a ética da produção econômica. Então é interessante esse insight que o Agamben tem sobre os modos de articulação da vida contemporânea, também pela economia. E aí, vamos dizer, são aprofundamentos da leitura tanto do teorema da secularização, como da teologia política do Carl Schmitt, e respostas a isso, no final das contas, dentro do pensamento da biopolítica do Agamben. Mas aí são outras discussões que não são pertinentes aqui agora. Só quero dar esse insight dessas relações entre direito e economia. Então esse seria o primeiro momento que eu falaria com vocês sobre essa relação, essa introdução aqui da atividade econômica ao longo do tempo, para poder chegar exatamente nesse referencial, que é diferente desses autores que eu estou trabalhando com vocês, que é o caso do Amartya Sen. Ok? Então, até breve.